Bom dia, queridos e queridas. É um prazer imenso podermos estar aqui, estarmos juntos. Desculpem o atraso. Esse nosso encontro começa às 7 horas da manhã, mas normalmente eu faço pelo meu outro aparelho e o outro aparelho, não sei o que aconteceu, não carregou. Então nós iremos fazer hoje por esse aparelhinho aqui. Olha, é um prazer imenso podermos estar juntos nesse evento que a gente chama de psicanálise com café, né? Bom café para todos. Peguem aí o café de vocês e vamos iniciar o nosso projeto. Na leitura, né, dando continuidade à leitura do livro Estou Falando com as Paredes, de Jacques Lacan, que faz parte, de um primeiro momento aí de Jacques Lacan dentro do seu processo de teorização. Como todos os autores, né, como todos aqueles que são teóricos, os teóricos eles vão evoluindo no seu pensamento, né? Eles vão evoluindo naquilo que eles estão estudando. E aí nessa evolução a gente costuma dizer que há um primeiro, um segundo, um terceiro momento, né? Assim há com Freud, né? A gente chama de um primeiro Freud, um segundo Freud. Da mesma forma você tem Lacan, um primeiro Lacan, um segundo Lacan. Né? Um primeiro Lacan extremamente envolvido com a clínica do simbólico, do imaginário, né? E um último Lacan que vai fazer o amarramento disso com a clínica do real. Então essa leitura que a gente está fazendo é uma leitura que está ainda dentro do primeiro Lacan, né? Desse que ainda pensa numa psicanálise, num sentido para a psicanálise. O primeiro Lacan ainda é um Lacan que pensa um sentido para a psicanálise, né? No conceito de cura também, né? Que busca um certo bem-estar para o sujeito, se a gente pode usar essa palavra. E o Lacan é um Lacan assim, mais otimista, né? E aí no segundo Lacan a gente vai ter um Lacan muito mais preocupado com a clínica do real e que vai falar de uma psicanálise fora de sentido, né? Ele não diz de uma psicanálise sem sentido, ele fala de uma psicanálise fora de sentido. Então, se no primeiro momento ele está lá preocupado com a psicanálise na sua argumentação, no primeiro Lacan, o grande axioma que permeia o pensamento lacaniano é o inconsciente estruturado como linguagem. No segundo Lacan, esse Lacan do real, da clínica do real, é um Lacan que o aforismo principal é a não existência da relação sexual. Não existe relação sexual. Então são dois momentos diferentes, mas que não se excluem, ao contrário, se complementam. Então é importante a gente aprender a ler esses teóricos, né? Você pegar essas leituras, elas são importantes para você poder aprender a ler. E também compreender as novas subjetivações, os desafios, né, da atualidade. Fazer uma leitura correta dos tempos atuais, né? Eu tenho lido alguns autores que vão apontar modificações assim, significativas na atualidade, né? Como Bell Hooks, como Byung-Chul Han, né? Bell Hooks na educação, Byung-Chul Han na filosofia, o próprio Slavoj Žižek, né? Que psicanalista e filósofo, que vão apontando assim mudanças significativas, né? Aqui no Brasil você tem Joel Biermann, os arquivos lançou recentemente os arquivos do mal-estar da civilização, né? E que vai pensar exatamente essas novas subjetivações, né? Essas questões próprias do nosso tempo. Então, a leitura desses autores ela é importante, situada dentro de um tempo histórico, para que a gente não caia em contradições, para que a gente não caia em argumentos falaciosos, né? Outra coisa interessante que eu queria trazer para vocês é que a psicanálise não é uma religião.
parece óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Eu tenho falado muito isso ultimamente. A psicanálise não é uma religião. O que significa dizer, Jair? Que ela não é um segmento, uma seita que deve ser lida ao pé da letra. Sabe? O seu material produzido por Freud não é uma Bíblia. Não é Bíblia. Tem gente, eu tenho visto muitos psicanalistas citar Freud como se fosse Bíblia. E aí pactuar dentro da psicanálise como se esta fosse uma religião, uma espécie de uma religião. Ou seja, uma espécie de um lugar de produção de sentido. Eu estou dizendo a religião no sentido amplo do conceito de religião, não naquele sentido da galera que vai para a igreja no final de semana. Não estou falando do clube, não. Estou falando do conceito de religião mesmo, né? O conceito de um espaço de produção de sentido. Então a psicanálise não é esse lugar. Ela não é religião. Ela não é um espaço para a produção de sentido. Quando eu vejo psicanalistas dizendo, a psicanálise é linda, aí eu amo a psicanálise, esse certo romantismo, eu sempre vejo ali alguém encantado com um certo mito folclórico em relação à psicanálise, com um certo olhar religioso para a psicanálise. E aí o Lacan vai trabalhar muito esse aspecto, né? Quando ele traz que de uma certa forma, principalmente a partir da clínica do real, ele vai dizer, olha, o que existe através da psicanálise que existe é o mal-estar. Né? É isso que tem, o mal-estar. Não existe uma proposta de bem-estar pela psicanálise. É por isso que o Conrado Caligari dizia, né, quando leu Lacan, entendeu Lacan, ele disse assim, eu não quero mais a felicidade. Eu não quero ser feliz, eu quero viver uma vida plena. O cara tem que ter muita coerência para entender esses conceitos. Tem que ter muita leitura, tem que ter muito estudo, né, para você chegar a um ponto de dizer, eu não quero mais felicidade. Eu quero viver uma vida plena. Ou seja, eu não quero viver mais sobre o imperativo, sabe? Do gozo. Eu não quero mais viver sobre o imperativo desse lugar que não me permite a plenitude dos meus afetos. Quando ele diz eu quero viver vida plena, ele está dizendo da plenitude dos afetos. Porque vida plena também cai no discurso religioso. Né? A vida plena no discurso religioso é aquela vida sem sofrimento algum. É aquela vida de mar de rosa, de sal de brigadeiro. E não é isso. Por isso que eu volto a afirmar, a psicanálise não é religião. Porque não existe essa promessa de mar de brigadeiro, de céu de brigadeiro, de mar cor-de-rosa, a partir da psicanálise. O que existe na psicanálise é o saber fazer com o mal-estar. É isso que leva a clínica, últimos estudos de Lacan. A partir do novo romeano, né, ele chega à conclusão de que é preciso aprender a fazer alguma coisa com o mal-estar. Não existe uma proposta de bem-estar, não existe uma proposta de plenitude. Existe uma proposta do sujeito viver de forma plena todos os seus afetos. E aí o Conrado Caligari diz, olha, se eu tiver que chorar, eu quero chorar com vontade, eu quero chorar sem reprimir meu choro, sem recalcar minhas lágrimas. Se tiver que fazer luta, eu quero lutar. Se tiver que sofrer, eu quero sofrer. Eu quero viver cada experiência de afeto na sua plenitude. Daí que uma psicanálise é comprometida com essa argumentação psicanalítica, é uma psicanálise que valida afetos. Quando eu vejo um psicanalista conduzindo a sua análise com jargões como vamos perdoar todo mundo, perdão é lindo, você precisa perdoar para você... eu vejo ali uma normatividade da psicologia com o olhar religioso atravessando a psicanálise. Não é que na psicanálise não tenha o perdão, mas este nunca vem no imperativo. Não é que na psicanálise não exista a possibilidade do sujeito transcender as suas próprias emoções. Claro que tem, mas isso é uma situação que parte do sujeito, e nunca o imperativo. Ao contrário, o que ele tem na psicanálise é a validação dos seus afetos, que inclusive se ele estiver odiando, esse ódio vai ser validado. Se ele estiver com raiva, essa raiva vai ser validada. Todos os afetos são validados dentro do conceito psicanalítico. Porque o que o sujeito aprende com a psicanálise é o saber fazer com o vazio, o saber fazer com o real. O saber fazer com o mal-estar. Daí que, esse mais à frente a gente talvez venha falar disso, é o sintoma
mais a fantasia junto, né? O sintoma, o grande sintoma com TH em Lacan, que não é mais um sujeito curado, não é mais um sujeito, sabe, sem traumas, não é mais um sujeito como é que fala? Eu nem sei dizer. É normal, não é mais, não se trata mais desse sujeito normal. Se trata de um sujeito que conseguiu, de uma certa forma, chegar nesse lugar da fantasia, compreender a fantasia e compreender a sua estrutura. Se aproxima mais da estrutura do que da fantasia, né? E aprende a fazer alguma coisa com esse mal-estar. É isso que se trata da psicanálise. Uma pausa para o café. Senão o pessoal que me segue depois fica reclamando que eu boto café no bico. Olha que legal ter vocês aqui, sabe? É um prazer muito grande poder dialogar com vocês. Esses vídeos têm, esses nossos encontros, assim, têm feito barulho muito bom. Eu fico muito feliz. Nossa, gente, eu tô com uma pasta, um hummus tahine. Que delícia. Que delícia. Tô com uma pasta hummus aqui, que delícia. Vamos lá para a nossa leitura, que hoje a gente tem coisas boas abertas para falar aqui. A gente parou no segundo Blau, né? A gente parou no segundo golpe. A gente estava falando, o Lacan estava falando sobre os 3 golpes narcísicos, né? Os golpes do narcisismo, que o Freud vai dizer, as 3 feridas no ego humano, né? Então ele fala da primeira ferida, a gente dialogou bastante sobre essa primeira ferida no nosso encontro da semana passada, quando ele fala da ferida do ego cosmológico, né? Quando Copérnico centraliza o Sol no universo, na nossa galáxia e não mais a Terra. Isso é um golpe. A gente passa do geocentrismo para o heliocentrismo. É um golpe no pretenso narcisismo cosmológico. O segundo golpe, que é o que a gente vai falar hoje, o Freud evoca no nível de Darwin. A pretexto de tal como no tocante à Terra, estamos lá na página 22. As pessoas teriam levado algum tempo para se recuperar do novo anúncio que pôs o homem numa relação de parentesco próximo com os primatas modernos. E Freud pôs-se a explicar a resistência à psicanálise por meio disso. O que se ataca é aquela consistência do saber que faz com que, quando sabemos alguma coisa, o mínimo que podemos dizer é que sabemos que sabemos. E aí é que está o problema. O mínimo que se faz quando se sabe alguma coisa é dizer que se sabe aquilo. E aí o Lacan diz que aqui está o grande problema. Em torno disso criou-se uma imagem pinturilada em forma de eu, o boy, né? Aquele que sabe. Ora, esse sou eu. É claro que essa referência ao eu é secundária em relação ao que um saber sabe de si. E a que novidade revelada pela psicanálise é um saber não sabido por ele mesmo. Mas eu lhe pergunto, o que haveria nisso de novo, ou de molde a provocar resistência se esse saber fosse natural? Em todo o mundo animal, ninguém pensa em se espantar com o fato de o animal saber, em termos gerais, o que lhe convém. Se é um animal terrestre, ele vai mergulhar na água, ele não vai mergulhar na água por mais que um tempo limitado, pois sabe que isso não lhe convém. Esse aspecto é interessante porque Darwin traz isso, né? Esse saber que é passado de forma filogenética. É passar de animal para animal, né? O animal sabe. Então o Darwin vai chamar isso de um instinto. Um instinto, né? Um animal terrestre nunca vai entrar na água, porque o instinto vai dizer para ele, não é esse o teu lugar. Né? Assim como um animal marinho, um animal aquático, não vai sair da água e sair caminhando pela terra, porque também o instinto vai dizer, olha, também não é esse o seu lugar. Né? A não ser animais que convivem em ambos os ambientes, né? Como a tartaruga e tal. Eles vão assim por pouco tempo. Então, veja bem que ele vai dizer, olha, nenhum cachorro, nenhum animal, nenhum mamífero vai tentar voar.
Em compensação, todos os pássaros já nascem com voo dentro de si, só precisa aprender a bater as asas. Então, olha que coisa interessante, né? Essa questão da relação do instinto com o sujeito, né? Com o sujeito animal, com esse que é o animal. Alguma coisa já está escrita dentro dele, já tem um saber ali dentro dele, né? Um saber limitado, né? Mas tem um saber ali dentro dele. Isso é importante frisar, né? Darwin vai dar essa contribuição e que Freud vai pegar assim de forma muito legal, porque há alguma coisa a mais do ser humano. Então, quando o Darwin traz essa questão da evolução biológica, quando ele fala da evolução das espécies, e aí inclui também o ser humano dentro dessas espécies que evoluiu, o Freud vai pontuar que chega em algum momento da história biológica, dessa história evolutiva, que há uma ruptura do ser humano com o próprio processo de evolução biológica. Alguma coisa se rompe ali. Marco Antônio Coutinho Jorge trabalha muito bem esse tema no livro dele, na clássica coleção dele sobre os conceitos fundamentais da psicanálise, né? Indico essa leitura para vocês. No volume 1, os conceitos básicos de Freud e Lacan, no volume 1 ele vai falar, logo no finalzinho do livro, ele tem um capítulo específico voltado só para a questão do recálculo primário. E aí ele vai falar sobre essa ruptura que aconteceu entre os humanos, né? Entre os Homo sapiens e a biologia. De tal maneira que o homem está completamente afastado do processo natural biológico. Isso é muito importante falar. Porque tem alguma coisa que surge que afasta o ser humano. O Freud vai pontuar isso no conceito da bipedia. Quando quando em algum momento lá atrás os humanídeos deixaram de ser quadrúpedes e se tornaram bípedes. Esse efeito de se tornar bípede, esse efeito da bipedia, rompe com a evolução biológica no sentido natural. E aí surgem algumas coisas que vão modificar completamente o homem de todo o resto da criação, né? De todo o resto da humanidade, do planeta, né? Dos seres, né? Da biologia. E vai surgir, a partir daí, alguma coisa outra no homem, né? Que o coloca bem distante desse processo evolutivo. Então, há uma ruptura que distancia o homem da natureza. Isso significa dizer que distancia o homem daquilo que essa palavra natureza, né, é o radical para natural, para aquilo que é natural, para aquilo que é da natureza, aquilo que é natural. Aquilo que está mais próximo da natureza é o animal. O animal está para a natureza, assim como o peixe está para a água. Assim como o pássaro está para o voo, é intrínseco, é parte dele. Como disse aqui, todos os pássaros já nascem com o voo. Ele só precisa aprender a bater as asas. Os peixes, os animais aquáticos, né, eles têm no seu habitat natural parte da sua própria existência. A gente, quando era criança, a gente cantava como pode o peixe vivo viver fora da água fria, né? Como poderei viver? Quer dizer, todas as crianças da minha idade já cantaram essa cantiga de roda. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Então, sim, é impossível pensar um peixe fora do seu ambiente natural, que é a água. Mas esse é o pensamento para nós. Para o peixe, ele nunca tem esse pensamento, porque ele não tem outra vivência, outra relação intrínseca com outra coisa para além da água. Então é parte da própria existência dele. Então, o animal, qualquer que seja, né? Daqui a pouco meu gatinho passa por aqui, chegou minha garrafa de vinho, e ele adora essa caixinha dos vinhos. Adora. Então tá aqui, deitadinho ali. Daqui a pouco ele mostra a carinha dele por aqui. Ah, a criatura tá lá, só fala dele. Ele tá lá cheirando a terra, cheirando as coisas, vendo os passarinhos cantando, né? Por mais que ele esteja atravessado pela domesticação, que é um animal doméstico,
ainda assim ele está muito mais, infinitamente ligado à natureza do que eu. Embora ambos, né, tanto ele quanto eu, façamos parte do processo biológico, evolutivo, embora ambos, achou alguma coisinha ali, já está se rebolando todo para pegar, a borboleta. Então, embora ambos estejamos ligados, né, à natureza, ao processo biológico, ele está para a natureza como o peixe está para a água. Enquanto que eu, enquanto ser humano, estou bem distante desse processo. Embora ligado biologicamente, estou muito distante desse processo. Por quê? Existe um fator que rompe com esse processo que me liga àquilo que é natural, àquilo que é natureza. Então, o que é natural? Né? Aquilo que é natural, aquilo que é natureza. É aquilo que dita as regras, né? E quem dita as regras é a cultura. Então, não existe uma cultura atravessando o meu gato, mas existe uma cultura que atravessa o Jairo. Daí que ele passa aqui tranquilamente, ó. O seus pelos, se ele tiver que deitar aqui e se lamber, ele vai se lamber sem nenhum pudor. Não existe o pudor na natureza. Entende? Não existe a conceituação moral na natureza. Não existe a moral, não existe o pudor na natureza. Né? Se o animal que tiver que defecar aqui na nossa frente, ele vai fazer isso sem constrangimento nenhum. Se tiver que se relacionar sexualmente, vai fazer, né, ter o coito aqui, vai ter o coito sem constrangimento nenhum na sua frente. Porque não existe uma questão moral. Porque para ele isso é como beber água. Entende? É algo natural. Natural é isso. A moral não passa ali, o constrangimento não passa ali, o pudor não passa ali. Porque é diferente no ser humano, porque existe o advento da cultura. Então o Freud fala que quando há uma ruptura nesse processo biológico evolutivo do ser humano, que faz com que ele saia do natural, daquilo que é natureza, e venha para a antítese daquilo que é natureza, para aquilo que é natural, que é exatamente o que é a cultura. Então a cultura é a ruptura. Não existe nada natural na sexualidade humana, né? A gente está falando de sexualidade. Quando o animal aqui no coito, né, de qualquer animal, é sem pudor nenhum. O ser humano não faz isso. Ninguém, né, a não ser que haja ali algum problema, ninguém tira a roupa numa praça de alimentação e começa a transar ali na frente de todo mundo. Né? Então, você tem ali um certo pudor. Mesmo se alguém fizer isso, possa ser que alguém queira fazer isso, e imediatamente vai ser impedido pelos seguranças, pelas outras pessoas que estão ali, né? Dependendo do agravamento da situação, vai até responder legalmente a isso. Então, o pudor está atravessando esse processo todo no ser humano. Então, o processo evolutivo, como vai dizer o Darwin, esse processo evolutivo, o Freud vai dizer, olha, o Darwin está caminhando aqui certo, mas tem alguma coisa nos seres humanos que Darwin não conseguiu pegar. Que é o quê? O conceito, né, da evolução dos homanídeos, quando ele sai do quadro de quadrupedia e vem para o quadro da bipedia, algumas coisas mudam. Se na quadrupedia o animal responde, né, se o quadrúpede ele responde a ciclos, né, então você tem a fêmea que está no cio e responde a ciclos, aos ciclos do cio, quando ela está no cio, quando ela está fora do cio. Quer dizer, quando ela está no cio, ela está propícia à procriação. Quando ela está fora do cio, nem chegue perto dela. Ela vai ficar agressiva, vai ficar selvagem, porque ela não está mais no cio, ou seja, não está mais respondendo ao processo natural da procriação. Eu acho interessante quando o fundamentalismo religioso ele traz esse conceito dos animais, ao mesmo tempo que ele diz que o homem foi criado por Deus, né? Ao mesmo tempo que o fundamentalismo religioso coloca o criacionismo, coloca essa questão toda, né? Ao mesmo tempo evoca para a criação conceituações animalescas, né? A mulher colocada como se fosse essa fêmea que responde a um processo do cio e que tem uma única intenção, que é a procriação.
Então, olha assim, todas as vezes que você tem um discurso que olha para a mulher como animal procriador, esse discurso é um discurso que coloca a mulher enquanto máquina. É um discurso que coloca a mulher ainda nesse espaço que responde a um processo de ciclo. É um discurso que fala de coito. Daí que esse corpo atravessado pelo coito, ele é uma coisa pública. Né? Uma cadela no cio não tem um cachorro, não tem o par. Todos os cachorros que estão ali fazem coito com ela. Tem um coito com ela. Por quê? Porque ela responde à lei do cio. Ela responde àquela lei ali da procriação. Ela responde àquilo que nela é instintual. O ser humano atravessado pela cultura não responde mais ao instinto. É aqui que o Freud vai introduzir a palavra pulsão, trieb, né? Quando ele traz o trieb, quando ele traz a pulsão, que ele se distancia do instinct, a palavra inglesa, instinto, e traz o trieb, o Freud vai dizer que é uma outra coisa que rege a humanidade, que não é a mesma coisa que rege os animais. Embora o homem venha desse processo evolutivo, tem um corte. Nossa, isso aqui é bonito demais. Tem um corte, tem uma ruptura. Esse corte é o que Jacques Lacan vai chamar de real. O real é o corte. O Marco Antônio Coutinho fala como se fosse uma maçã inteira. Você tem uma maçã. A maçã é o simbólico, está ali. Você está vendo ela inteira. E de repente se corta a maçã. E aí agora você tem duas bandas. Então, tá ali as duas bandas, né? E duas bandas no simbólico. Tá ali as duas bandas no simbólico. No imaginário, você liga elas. Você coloca as duas maçãs juntinhas assim, ó. E aí o imaginário, na fantasia, você imagina que a maçã está inteira novamente. Mas é só imagina. Por quê? Porque entre eles tem um real, tem um corte. Quem fez o corte? Ninguém sabe, não vê o caso. Quem fez o corte? O corte está ali. Não interessa quem fez o corte está ali. E é o corte que traz o impossível. Qual é o impossível aqui? O impossível dessa maçã ser uma maçã novamente. O impossível dessa maçã tornar-se um novamente. Tornar-se um. O um. E é isso que o Lacan vai dizer, né? O simbólico é que são duas maçãs. O imaginário imagina essas duas partes como um todo. E aí você traz isso para as relações, você traz isso para todos os lugares, né? Quando Freud escreve os 3 ensaios da teoria da sexualidade, ele vai pegar o mito de Aristófanes. E aí o mito de Aristófanes diz que lá no princípio do mundo, das coisas, os seres eram andrógenos. Eles eram 2 em 1. Eles tinham 2 lados. E aí haviam os seres andrógenos, onde um lado era masculino, outro lado feminino, e tinha um outro ser andrógeno que o lado era feminino e o outro também feminino, e tinha um outro ser andrógeno que o lado era masculino e o outro também masculino. Então haviam 3 seres. E por eles serem andrógenos, eles tinham muito poder. E eles resolveram então subir, ascender, subir a montanha e chegar na morada dos deuses. Né? Porque as mitologias todas apontavam os deuses morando em montanha. Né? Daí que Moisés sobe o Monte Sinai para falar com Javé, porque Javé é o deus da montanha. Daí o Olimpo ficava na montanha mais alta da Grécia, porque o Thor na montanha mais alta lá da região norte, que os deuses moravam nos lugares altos. Eram deuses da montanha. Né? Então a história, o mito de Aristófanes, diz que esses seres resolveram desafiar os deuses, subir as montanhas. Como eles eram poderosos, né? Tinham lá os seus 4 braços, 4 pernas, eram muito poderosos. Zeus, vendo isso, falou assim: eu vou impedir os humanos de fazerem isso. Eles não subirão até nós, eles não se tornarão deuses. E vai lá e reparte eles do meio. Que reparti-los era dividi-los. E ao dividir, eles esqueceram os deuses porque ficaram procurando entre si qual era a sua outra parte. E a partir daí, nunca mais os humanos resolveram desafiar os deuses. Não porque eles não tivessem poder para isso, é porque eles estão atarefados, né, nessa tentativa de descobrir qual é a sua outra parte.
É daí que vem o mito da metade da laranja, é daí que vem tudo. Então Freud traz isso quando ele escreve os 3 ensaios da teoria da sexualidade, que ele fala dessa metáfora da outra metade. E é a partir daí que o Lacan vai dizer também que não existe relação sexual. Porque essa outra metade não existe. Né? Essa alma gêmea, esse outro que me completa. Quando Lacan diz não existe relação sexual, ele fala que o que existe é a relação. A relação sexual existe. A relação não, ou seja, essa ideia do todo, do um, do fazer um, não existe. Não existe. Então 1 mais 1 dá 3. Porque entre um e o outro tem um real, tem um corte. Não sei se vocês estão conseguindo entender o corte. Pega a maçã, corta no meio, agora junta. Não dá mais para fazer um. Porque tem ali alguma coisa, tem um corte, tem o real. O real é o impossível. O real é o corte. Ontem eu estava pensando nesse texto para falar para vocês, e isso me fez viajar demais, sabe? Isso me fez pensar naquilo que é o simbolismo do real, né? O real é o corte, mas o real também é o que laça, também é a liga. Né? Quando Lacan fala sobre, no discurso aos católicos, lá na Universidade de Bruxelas, ele diz que ele vai falando sobre o conceito de religião, né? A religião enquanto um espaço de produção de sentido. E aí um discurso mais famoso dele nesse lugar chama-se O Triunfo da Religião, né? É o nome do discurso que o Lacan dá, onde ele vai dizer que a religião vai triunfar, porque no mundo cada vez mais individualista, utilitarista, as pessoas vão cada vez mais... Ah, ele aqui, eu não falei que ele ia aparecer? As pessoas vão cada vez mais buscar sentido, né? As pessoas vão cada vez mais buscar um lugar de produção de sentido. Como a psicanálise não é um lugar de produção de sentido, é claro que as pessoas se voltarão para a religião. Por isso Lacan vai dizer que a religião vai triunfar. E ele diz, né? E triunfa porque a psicanálise fracassa. Vem, filhinho, vem para cá. Triunfa porque a psicanálise fracassa. Fracassa nesse sentido de que a psicanálise não produz sentido. A psicanálise na verdade... Eu gosto demais dessa fala do Lacan. Ela é uma psicanálise fora do sentido. Distante do sentido. Né? Inclusive, essa é a última clínica do Lacan. Volto a repetir de novo. Vocês que estão lendo Lacan agora, vocês não vão conseguir compreender isso ainda. Né? É por isso que é importante estudar o autor. Né? Freud, por exemplo, ele avança pra caramba com os 3 ensaios da teoria da sexualidade. Avança muito. Mas quando chega no maior estado da civilização, ele retroage. Porque ele fica... escutem isso que eu vou falar, é difícil falar isso, hein? Mas Freud fica com medo de levar a psicanálise até o fim, até as últimas consequências. Você pode até falar assim, nossa, Jair, que heresia, que merda é essa que você está falando? Mas quando você estuda Freud tete a tete, você vai ver, por exemplo, Ferenczi falando isso. Quando Ferenczi pega os primeiros estudos de Freud e leva ao pé da letra, e ele chega no texto dele a confusão de línguas, né, quando ele vai falar dos traumas infantis, quando ele fala dos traumas, que existem traumas que são traumas estruturantes, né, como o trauma da diferença sexual, como o trauma da linguagem, o trauma do nascimento, são traumas estruturantes, ou seja, traumas que geram estruturas, que não tem como você escapar desses traumas. Não tem. E esses traumas são estruturantes por quê? Por serem inescapáveis, vai te estruturar de alguma forma. O Lacan vai trabalhar muito isso, né? A clínica do real é a clínica da estrutura. É a clínica da estrutura, a coisa da qual você não escapa. O que é a estrutura na psicanálise lacaniana? A estrutura é a sua maneira de gozar, é a sua forma de responder à castração. Não tem como fugir da castração. Não dá para fugir da castração, né? A não ser que você se torne um perverso, né? Então, quando Lacan fala da estrutura, Lacan vai dizer, olha, formas, maneiras de gozar, maneira de responder à castração. Então, o Ferenczi fala disso enquanto um trauma estruturante. Vai te estruturar. O Ferenczi vai um pouquinho mais. Não é à toa que a psicanálise atual tem se voltado muito para a leitura. Eu não falei que ele ia aparecer? Não é à toa que a psicanálise atual tem se aproximado muito da leitura de Ferenczi.
né, ter se aproximado muito na psicanálise contemporânea. Porque o próprio Freud não consegue levar... Gente, Freud é um homem do seu tempo, então Freud é um homem burguês, conservador, monogâmico, pai de família, né? Ele mesmo numa carta a Adler, ele vai dizer, eu sou todo totem tabu. Eu adoro essa frase dele. Aliás, eu fiz até uma jornada com esse tema, né? Eu fiz uma jornada o ano passado foi 2022, 2021. Eu fiz uma jornada psicanalítica, convidando aí vários amigos para estar debatendo esse tema comigo, sobre psicanálise e patriarcado. E eu fui criticado, tá? Eu recebi críticas aí dentro dos segmentos psicanalíticos de algumas sociedades. Algumas, inclusive, vieram falar comigo, algumas pessoas vieram falar comigo. Teve até uma senhora que não foi nada elegante em dizer que eu não tinha compreendido Freud, que eu estava chamando Freud de patriarcal, que tal. E eu fui pedir para ela dar uma lida nisso, ó, lê isso aqui. O Freud dizendo que ele é todo totem tabu. E ele chamava o seu grupo de Viena, a reunião das quartas-feiras, ele dizia, o meu clã, é o meu clã, é o pai do clã, o pai da horda. É assim que Freud era conhecido, era assim que ele dizia, eu sou o pai da horda, porque eu sou todo totem tabu. Então ele se autonomeava o pai da horda. Ele descreveu isso, pai da horda. É mais patriarcal do que isso. Patriarca, né? O judeu. Quando ele recebe aqueles... Vou dar um spoiler para vocês aqui que ainda não leram a biografia de Freud. Aliás, esse é um dos seminários que eu quero transmitir ainda. Eu espero que eu tenha a companhia de vocês. Eu quero fazer um seminário, eu tenho falado muito isso com a minha amiga Cíntia. Não sei se a Cíntia está assistindo agora aqui. Eu tenho falado isso com a Gratia Cíntia, tenho falado isso com outros amigos, que pintam o Freud muito austero, pintam uma ideia de um Freud assim, que eu não consigo, que eu ainda não conheci. Aliás, que eu conheci no primeiro momento quando eu comecei a estudar psicanálise, mas que eu vi que não existia, quando eu comecei a ler, a estudar a vida do Freud. E eu tenho a ideia de um dia trazer esses restos, né, esses resquícios sobre o Freud que ninguém fala. Esse Freud que faz atendimento, por exemplo, que fez atendimento uma vez subindo a montanha, caminhando na montanha, que já atendeu dentro do trem, né? Esse Freud que envia o Homem dos Ratos, olha que coisa interessante, um Freud que envia o Homem dos Ratos, o seu analisante, né, para ser cuidado pela Ruth Bismarck, porque ele mesmo viu que talvez não conseguiria dar prosseguimento àquele caso. Então, no segundo momento, quando ele volta, o Freud fala assim, e olha que é um dos casos mais famosos da psicanálise, porque é onde a teoria ali vai ter certo, certíssimo mesmo. É um dos casos mais clássicos da psicanálise, o homem dos ratos, né? E aí o Freud dá, quando ele volta para um segundo momento, o Freud indica que ele continue o seu tratamento analítico com a Ruth. E aí isso gera um certo, né, motim ali naquele grupo, que a gente fala, mas a Ruth, por que não Ferenczi? Por que não fulano? Por que não ciclano, né? Os homens que ali estavam há mais tempo e tal. E aí o Freud dá uma resposta assim que me deixa muito, sabe, feliz e ao mesmo tempo assim com a mente fervilhando. Ele fala assim, a Ruth tem a capacidade de cheirar o inconsciente. Não falam isso nos cursos sobre psicanálise, sabe? O que o Freud está dizendo aqui é de uma capacidade intuitiva na Ruth Bismarck. Por isso é que ele encaminha o Homem dos Ratos para ela continuar. Porque há uma certa capacidade intuitiva. É isso que ele precisava. O Homem dos Ratos precisava de alguém que intuísse sobre ele. E aí o Freud diz, eu indiquei para a Ruth por causa disso. Ela tem uma capacidade de cheirar o inconsciente. Eu vou falar uma hora dessa, qualquer dia desse, eu vou fazer um seminário só para falar sobre o Freud que a gente não conhece. O Freud que não ensina nos cursos. Esse Freud, por exemplo, que dizia que se o cachorro dele rosnasse, ele não atendia aquela pessoa, porque ele acreditava na intuição do cão. Se alguém viesse pedir atendimento, meus cachorros olhassem e rosnassem, eu não atendia. Um Freud que ficou puto com um gato uma vez, uma gata que entrou dentro do consultório dele, e o Freud não gostava de gato. Freud não gostava de gato.
E uma gatinha entrou pela janela e ele falou assim, pronto, vai fazer aquela desgraça. Mas ele ficou parado olhando. E ele ficou encantado de ver como o gato, tá aqui meu gato, você viu que ele foi lá, subiu aqui, agora entrou na caixinha dele. O Freud ficou encantado como é que a gata andava por cima da mesa dele, por cima de todos os objetos que ali estavam. O Freud tinha vários objetos raríssimos. O Freud tinha objetos de arqueologia presenteados por amigos no consultório que museus em Londres não tinham. Não é à toa que a casa do Freud virou museu. Alguns museus não tinham aquelas peças, o Freud tinha. E o Freud falou que a gata andava assim por cima de uma forma tão magistral, que o Freud, ele mesmo conta que ele ficou com pena de tirar a gatinha. E aí, a partir daquele momento, a gata passou a visitá-lo todos os dias. Todos os dias a gatinha visitava o Freud. E no momento que o Freud chegou a dizer assim, e chegou alguns momentos em que eu é que passei a esperar por ela. Eu esperava que ela viesse me visitar. E aí o Freud escreve uma frase que eu acho magistral. Todo tempo gasto com gato, de forma alguma é um tempo perdido. Eu adoro essa frase, eu que amo gato. Aliás, esse é meu primeiro gato na minha vida, gente. Aos 45 anos apareceu esse sujeitinho aí na minha vida. Então, aprendi a respeitar. Cada dia me ensina a respeitar e a entender a natureza do animal. Então, veja bem, é um Freud que a gente não conhece. Esse Freud ninguém conhece. Então, eu quero tirar um dia para um seminário para falar sobre o Freud que ninguém conhece. Porque pintam um Freud austero. Mesmo assim, esse Freud, a sua humanidade, o impediu, né? Como é que eu posso dizer assim? O seu pacto civilizatório o impediu que ele levasse a psicanálise até o último, sabe? Até o último momento. E isso é muito claro, né? Eu vou dar 2 momentos para vocês aqui. O primeiro, Freud, quando escreve os 3 ensaios da teoria da sexualidade, é um Freud tão comprometido com a sua escrita, é um Freud tão caloroso como está escrevendo, que ele chega a dizer que toda a repressão ela é o causamento de doenças nervosas. Quando ele escreve a moral social e a origem das doenças nervosas, ele deixa isso bem claro. Que as doenças nervosas, as patologias têm origem na repressão da sexualidade, no recalcamento, em tudo isso. E aí ele chega a proclamar o fim de toda a repressão. Só que aí ele vê o preço que isso ia pagar, né? Proclamar o fim da repressão era radical demais para ele. E aí ele volta atrás lá no mal-estar da civilização, quando ele diz assim, olha, uma certa repressão é preciso para que haja civilização. Então ele faz um pacto civilizatório, né? No pacto civilizatório de Freud, a repressão volta a ter o seu lugar de importância. Para que haja civilização é preciso ter repressão e tal. Só mais à frente, Marcuse, na dialética marxista, é que vai trazer isso de volta e vai explodir com isso. Então a dialética marxista é a dialética, né? Principalmente os principalmente aqueles que vão ler Freud, né, como Herbert Marcuse. Você que não leu Marcuse ainda, tem um texto dele, Civilização e Psicanálise, que é interessantíssimo, que ele vai trabalhar exatamente isso e vai levar essa máxima freudiana ao limite. Entende? Vai levar isso ao limite. Então, na dialética marxista, essa máxima freudiana levada ao limite, ela não produz aquilo que o Freud imaginava, a anarquia, ao contrário. Né? Ao contrário. Então, ela vai produzir exatamente uma civilização com mais liberdade, com mais espaços. Né? Então, veja bem que só é possível falar de uma sexualidade sem entraves, só é possível de falar de uma certa liberdade de gênero, né? Como Judith Butler vai trazer, como Paul Preciato vai trazer, né? É quando você pega esse texto freudiano e faz a leitura disso com a dialética marxista. Entende? Porque se você não fizer isso, você fica preso à normalidade. Você fica preso àquilo que o Freud foi incapaz de dar prosseguimento. Isso não é só Freud não, gente. Eu estou trazendo isso para vocês, mas isso está aqui em Darwin também, ó. A origem das espécies de Charles Darwin, está aqui. A origem das espécies de Charles Darwin
que muita gente toma como, sabe, um tratado contra Deus, um tratado contra a religião, que na verdade nunca foi, né? Ao contrário, aqui na introdução o Darwin cita Francis Bacon e diz assim, ó: portanto, para concluir que ninguém creia ou sustente estribado no conceito errôneo do que seria sensato, ou no excesso de moderação que uma pessoa jamais poderia estudar a fundo ou alcançar um vasto conhecimento, senão ou do livro da palavra de Deus, ou do livro de suas obras, isto é, ou quanto à teologia, ou quanto à filosofia. Ao contrário, que todos se empenhem em alcançar o máximo de profundidade e sabedoria, tanto num como no outro desses livros. Veja que na época de Darwin, toda conceituação científica que não tivesse enquadrado dentro da normatividade filosófica ou teológica era descartável, não era tido como ciência. Entendeu? E que filosofia era essa? Olha, a filosofia grega era a filosofia utilitarista. A filosofia grega, que não é à toa que a escola de Olavo de Carvalho vai gostar tanto, né? Você pega, por exemplo, o Marsilli, o Pablo Marsilli, que é o coach, né? O coach que chegou a ser cogitado na época do governo Bolsonaro a ser ministro da Saúde, uma loucura atrás da outra. É um coach que exalta a filosofia grega, é um coach que exalta a democracia grega. É um desses malucos Red Pills aí, né? Se bem que ele é muito antes desse movimento Red Pill e consegue ser mais sutil na sua retórica do que o movimento Red Pill, que é um movimento que comete muitos equívocos. Mas o Paulo Marsilli, com essa sutileza, consegue ser mais prejudicial ainda, porque ele evoca um certo conservadorismo, vai falar que a democracia que mais deu certo é a democracia grega, porque não havia o voto feminino. Quer dizer, a base de tudo isso é a misoginia. E essa misoginia tem uma raiz filosófica. Esses caras todos citam a filosofia grega. Por que a filosofia grega para eles é importante? Olha, a Gerda Lerner, no seu livro História do Patriarcado, vai mostrar que a base da filosofia grega é a misoginia. Quando volta-se para a natureza, lembra que eu falei com vocês lá no início que a gente começou, a questão da natureza? Qual o objetivo da fêmea? Entrar no cio e procriar. Então a mulher é coisificada. A mulher se torna essa coisa pública. Lembra que eu disse para vocês? A cadela está no cio, ela pertence a qual cachorro? A qualquer um que chegar ali. Entendeu? A coisa pública. Eu queria finalizar exatamente com essa parte, a coisa pública. Se a mulher é vista a partir da sua função de procriar, ou seja, se ela é vista a partir desse lugar, então o corpo não pertence a ela. É o corpo público. É por isso que a mulher não tem liberdade em relação ao seu próprio corpo. Não é ela que diz se quer ter o filho ou não, se aborta ou não aborta, se engravida ou não engravida. Não, porque isso é um discurso da coisa pública. É o Senado, é a Câmara Legislativa, é o Supremo Tribunal que define o que pode ou não pode uma mulher em relação ao seu próprio corpo. É um absurdo, mas é isso. Porque o corpo da mulher não pertence a ela, entende? Então, se esse animal está no cio, ele não pertence ele pertence à ordem natural da natureza. E a ordem da natureza é procriar. Daí que a mulher é vista a partir desse lugar. É vista onde, Jair? Olha, só você pegar a filosofia grega. A ideia de hysteris, a ideia de histeria, né? A primeira vez que vai se usar essa palavra é o médico, o pai da medicina, né? Você faz até o juramento de Hipócrates. É o pai da medicina Hipócrates que vai colocar a doença da histeria, a doença nervosa, a histeria como uma doença de quê? Do útero vazio. Então a mulher está doente porque não pariu. Entende? Então ela tem que parir. Porque é o filho que vai curar ela. A mulher que não pariu, a mulher que está com o seu óvulo, está com o seu útero ressequido, está doente. E aí Aristóteles também traz isso. Então, na filosofia aristotélica, o homem é o inteiro e a mulher é aquela que na evolução não é o homem. É só isso. É aquela que na evolução não é o homem. Nem o próprio Freud conseguiu escapar disso, gente. Quando Freud, lá nos 3 ensaios da teoria da sexualidade, realça que a anatomia é destino. E aí ele faz isso, ele fala isso, anatomia enquanto destino, quando ele está se falando das mulheres.
Ora, se a anatomia é destino, dentro da questão anatômica, tem a mulher útero, o útero tem uma função, procriar. Então o destino de toda mulher é parir. Nem o Freud conseguiu escapar. Né? Como eu falei com vocês, quando ele viu que a sua psicanálise teria consequências muito austeras, ele puxa o freio. Que bom que a psicanálise não é Freud, né? Freud é o pai da psicanálise, mas ela caminha sem ele. E que bom que entraram aí as mulheres, que bom que entrou Melanie Klein para contrapor o falocentrismo dentro da psicanálise, quando ela coloca que o primeiro objeto de alteridade não é o pênis, é o seio, que toda criança deseja o seio, daí que o seio materno é o primeiro objeto de alteridade, né? Daí que vem o Winnicott e coloca a mãe como a figura central dentro da psicanálise, não o pai, né? Quando ele fala da mãe suficientemente boa, daí a própria Melanie Klein com o conceito da mãe narcísica, né? E por aí vai. Vários conceitos que vão colocar a mulher como, aquela que tem um papel primordial dentro dessa estrutura familiar. Né? E aí a Júlia Kristeva que chega aí mais além. Né? Quando a Júlia Kristeva coloca que numa relação sexual, quando uma mulher contrai a vagina, penetrada por um pênis, ela transforma aquele pênis que a penetrou em um seio. Porque ao contrair ela xuxa, daí que o que uma mulher deseja é outra mulher. É o feminino buscando o feminino. No homem, Júlia Kristeva deixa bem claro que só homens que trabalharam o feminino dentro de si é que tem a capacidade de analisar outras mulheres. Fora isso, não tem. É preciso trabalhar o feminino dentro de si. E um feminino que não pertence à mulher. Né? A Júlia Kristeva diz que o feminino é uma condição dos sujeitos, independente do gênero. O feminino é uma condição universal. Eu acho bonito demais isso na Júlia Kristeva, uma psicanalista pós-estruturalista que vem dessa escola, né? Psicanalítica winnicottiana, kleiniana, freudiana, quer dizer, lacaniana, ela vem lendo essa galera toda. Então veja que o próprio Darwin, que propõe aqui uma ruptura, eu acho bacana essa capa aqui, é o cara que começa citando Deus e termina citando Deus. Né? O último parágrafo o último parágrafo do livro, ele coloca aqui, no último parágrafo, ele coloca aqui, assim é da batalha natural, é da fome e da morte que advém o mais elevado objetivo que são capazes de conceber. Eu adoro essa frase, porque é daqui que o Freud vai começar a trabalhar o mal-estar da civilização. A fome e a morte. Aliás, o Totem Tabu. A produção dos animais superiores. Existe, aí quando ele fala da produção dos animais superiores, ele está falando da humanidade. Existe efetiva grandiosidade nesse modo de encarar a vida, que juntamente com todas as suas diversas capacidades teria sido insuflada em umas poucas formas, ou talvez numa única, e que enquanto este planeta continuar a girar, obedecendo à imutável lei da gravidade, as formas mais belas, mais maravilhosas, evoluíram a partir de um início tão simples e ainda prossegue hoje em dia nesse desenvolvimento a partir do Criador. Você vê, o próprio Darwin não consegue de fato romper com a estrutura teológica, com a estrutura conservadora, com a estrutura, sabe, que dá um sentido na natureza. Não consegue, né? Carl Sagan falava muito isso quando ele escreveu o livro dele, O Mundo Dominado pelos Demônios, ele fala disso. Você vê que a Igreja Católica nunca teve nenhuma dificuldade para dialogar com o darwinismo. Porque a Igreja Católica diz assim, um dos padres jesuítas escreveu assim, Darwin não diz quem criou o mundo. Quem criou o mundo foi Deus. Darwin explica como Deus criou o mundo. Entendeu? Não tem antítese aqui. Não tem uma briga entre criacionismo e evolucionismo. Não tem. O que tem isso aí é o fundamentalismo estadunidense, que é maluco, né? O fundamentalismo estadunidense traz uma outra conceituação, inclusive o Mackenzie, a Universidade Mackenzie aqui de São Paulo, hoje traz para o estudo biológico o design inteligente, que é uma ideia muito louca do pensamento estadunidense, que é extremamente fundamentalista. E traz isso como ciência, né? Essa pseudociência como ciência, dentro da universidade. Gente, é muita coisa para a gente ler, muita coisa para a gente estudar. E o Lacan está trazendo tudo isso. Olha, o Freud cometeu equívocos aqui. Eu gosto quando ele fala aqui, ó, o Freud tende a mascarar aquilo de que se trata.
Evidencia, assim, que a revolução promovida por Freud tende a mascarar daquilo que se trata. O que não se aceita, com ou sem revolução, é uma subversão que se produz na função, na estrutura do saber. É isso que o Lacan diz, é aqui que o Freud cometeu uma falha. Nossa, como eu gosto. Quando eu digo para vocês que o único cara que leu Freud e entendeu foi Lacan, é isso. O Freud diz que, o Lacan diz assim, deixando de lado a perturbação que ela causou a alguns doutores da igreja, não se pode realmente dizer que a revolução cosmológica seja de natureza a que o homem, como se diz, sinta-se de algum modo humilhado por ela. Se o emprego do termo revolução é tão pouco convincente, é pelo próprio fato de ter havido uma revolução nesse ponto, antes exaltante no que concerne ao narcisismo. O mesmo se dá com respeito ao darwinismo. Não há doutrina que exalte mais a produção humana do que o evolucionismo. Tanto no caso quanto no outro, cosmológico ou biológico, todas essas revoluções nem por isso deixam de situar o homem no lugar da fina flor da criação. Então veja que o Lacan está dizendo aqui que a ferida não é tão ferida assim, não é tão profunda assim como propõe Freud. Ele fala, olha, o Freud diz assim que houve uma ferida no narcisismo humano quando se coloca o heliocentrismo, uma ferida cosmológica, e há uma ferida também na criação humana quando se coloca a evolução, mas não é ferida assim que seja mortal, é um rasguinho assim, sabe? Não é aquela coisa que precisa de 3 pontos, não é. É uma coisa só para você passar um metiolate e está curado. Porque, de uma certa forma, e eu mostrei para vocês aqui, tanto uma quanto outra, está aqui, ó. Coloca o homem como a fina flor da criação. Está aqui. Charles Darwin, do início ao fim do livro, citando Deus. Coloca o homem como no lugar da fina flor da criação. É por isso que essa referência de Freud foi realmente mal inspirada. Nossa, adoro Lacan dizer isso. Talvez seja por ela ter sido feita justamente para mascarar e tornar aceitável aquilo de que se trata. Ou seja, que esse novo estatuto de saber deve acarretar um tipo inteiramente novo de discurso, que não é fácil de sustentar e que até certo ponto ainda não começou. O inconsciente, disse eu, estrutura-se como uma linguagem. Qual? E por que eu disse uma linguagem? Em matéria de linguagem, até que já sabemos alguma coisa. Falamos de linguagem objeto na lógica, matemática ou não. Fala-se em metalinguagem, fala-se até em linguagem de uns tempos para cá no livro da biologia. Fala-se de linguagem à torta e direita. Para começar, eu diria que de fato, que se fala de linguagem é porque se trata de traços comuns a serem encontrados na língua. Embora esta esteja sujeita a uma enorme variedade, existe constante. Quando eu digo a língua aqui, também é Lalande, tá? Lalande. Porque o Lalande, aí eu cometendo ato falho do Lacan. Lalande, né? Por conta da tradução também. A linguagem que se trata, como investir tempo, cuidado, trabalho e paciência articular, é a linguagem que podemos distinguir, entre outras coisas, o código da mensagem. Sem essa distinção mínima, não há lugar para a fala. É por isso que quando introduz esses termos, instituo função e campo da fala. Esta é a função, a da linguagem, e campo. Esta é a função, e da linguagem, este é o campo. A fala define o lugar daquilo que chamamos verdade. Vamos parar aqui. Nosso próximo encontro a gente continua daqui. A fala define o lugar daquilo a que chamamos verdade. Isso aqui merece um dia só para falar desse tópico aqui. Eu tinha trazido até a Rodinesco para poder me dar uma palhinha, porque a psicanálise, eu tinha separado um trechinho dela aqui, mas eu vou deixar para ler no nosso próximo encontro, porque combina exatamente com isso que o Lacan está dizendo. E a Rodinesco, ela começa falando sobre a derrota do sujeito nesse livro Por que a Psicanálise? Um clássico, né, da psicanálise. Por que a psicanálise? E aí ela começa dizendo, por causa da derrota do sujeito. A derrota do sujeito. Então Lacan é o cara que pega Freud e leva esse Freud até as últimas consequências. Entende? Onde Freud puxou o freio, o Lacan larga o freio. Filho. O carro está no ponto morto. Tá como diz o Roberto Carlos, eu vou me arriscar aqui na banguela. Né? Puxa o freio e deixa descer na banguela. Bota no ponto morto, deixa descer a banguela. Meu tio adorava o Roberto Carlos. Aliás, adorava não, adora o Roberto. Tem a coleção do Roberto. Então eu cresci ouvindo o Roberto Carlos.
O Roberto diz eu não me arrisco na banguela, né? Mas aqui o Lacan se arrisca. Então ele propõe além do Freud. E ele diz, olha, o Freud comete uma falha. Porque o que se trata aqui em psicanálise não é de um saber que se sabe, não é de um conhecimento. Não é um conhecimento que rompe. Ou seja, não é uma revolução pelo conhecimento. Ele falou, revolução pelo conhecimento aos diabos com isso. Isso só produz isso aqui que é o Darwin. Cita Deus e termina citando Deus, porque está presa aí num discurso teológico. Está presa aí num discurso que não pode romper isso. E o Lacan diz, você quer ser psicanalista? Cara, não é ler livros. O psicanalista é pautado não pela revolução do conhecimento. Ah, eu sou doutor, 2 doutorados, 3 doutorados. Tá? Tu vai continuar um machista desgraçado. Tu vai continuar misógino, tu vai continuar a porra toda. Porque o que se trata é de uma revolução outra. E aí ele fala, que revolução é essa? É pela via da subversão. É pela via da subversão. E aí ele vai explicar. A gente vai trazer isso no nosso próximo encontro. Muito obrigado, gente, pela companhia de vocês. Tem sido muito prazeroso, sabe? Esses nossos encontros aqui. Que legal, né? Quando o pessoal fala que, olha, quando vejo você falando, minha amiga Flora, sinto vontade de entrar nesse universo. Eu sempre digo assim, Flora, a melhor experiência que você pode ter em psicanálise Ô, Flora, eu estou mostrando os livros, você quer ver? É esse aqui, Flora, ó. Quem não tem esse livro, me pede, que a gente está lendo esse livro aqui. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente está lendo esse livro aqui do Lacan. Estou falando com as paredes de Jacques Lacan. Toda segunda-feira, no nosso encontro de psicanálise com café. Quem não tem esse livro, pode me pedir aqui no direct, que eu passo para vocês, em PDF. Hoje eu queria trazer isso, mas não tive tempo. E o outro que eu estou citando é esse aqui, né, que eu citei, A Origem das Espécies, Charles Darwin. Essas são as nossas bases de hoje. Mas eu citei vários livros aqui. Os 3 ensaios da teoria da sexualidade, o Totem e Tabu, a biografia de Freud, pelo menos uma meia dúzia de biografias aqui. Né? Tem uma escrita por Oxford que eu acho muito bacana. Tem as pequenininhas, são poderosas, como a do esqueci o nome dele agora, que escreve O Tronco e os Ramos. Ele tem uma biografia de Freud também fantástico. E vários livros, né? Na medida que eu vou falando aqui com vocês, tá? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. É só me pedir pelo direct, gente, que eu faço questão de mandar para vocês. Olha, essa experiência da psicanálise, ela é fantástica, mas o melhor lugar para você experimentar isso, né, muito pouco de dava nos cursos de ciência biológica, Flora. Não, isso é verdade, né? Porque ainda há uma certa lógica, como eu disse, religiosa, principalmente no Brasil, né? O Brasil, todo ele é pautado na lógica estadunidense. Olha aqui, ó. Todo ele é pautado, né? Eu, por exemplo, eu tenho esse daqui que é a versão original, uma tradução, indico inclusive essa versão aqui para vocês, que é da Vila Rica, né? Editora Vila Rica, numa tradução feita, é uma das melhores traduções até hoje, que foi traduzida por um professor. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar aqui. Professor Eugênio Amado, né? É o professor Eugênio Amado. Essa aqui, por exemplo, esse livro faz parte da coleção Grandes Obras da Cultura Universal, volume 7. Eu gosto muito. Gente, eu sou apaixonado por livro, né? Então, livro você não... eu comprei um livro. Normalmente, quem não conhece livro, sai comprando qualquer um. Quem é colecionador, eu sou um colecionador de livros, você prima pela editora, pela tradução, pela melhor versão, você prima tudo isso. E normalmente não se compra isso numa livraria, se compra isso em sebos. Para quem não sabe o que é sebo, é um lugar que vende livros usados, porque esses livros você não acha, eles não são mais editados, né? Boa parte deles está fora de edição. Então, eu pesquiso sobre o livro, né? Eu quero saber, por exemplo, eu quero comprar A Origem das Espécies. Tem vários, tem aí baratinho. Mas eu não quero um qualquer, eu quero um que teve aí uma certa tradução,
que é traduzido direto do original, né? Que tem um tradutor que é um professor, que é um mestre, que conhece o assunto, não é um tradutor, não é só um cara que fala o idioma, é um tradutor que é um professor de biologia. E aí a melhor tradução da Origem das Espécies é do professor Eugênio Amado, né? Assim como a melhor tradução dos livros em latim é do Tarsilo. É do Tarsilo de Amaral, né? Então, o professor Tarsilo, que era um dos maiores especialistas de latim na América. Então, é assim, aí você vai comprar, por exemplo, a Divina Comédia de Dante Alighieri, tem que ser a tradução do professor Tarsilo Orfeu. Então, o tradutor, um colecionador de livros é isso, né? Eu quero saber qual é a editora. Para mim, o livro pode até ser a capa, mas se ele é aquele que eu estou procurando, é esse que eu quero. Então a gente precisa aprender isso também. Em relação a Freud, a mesma coisa, né? É bom você ter a coleção clássica de Freud, é bom. Mas é bom agora também você ter essas novas versões que estão saindo, principalmente pela civilização brasileira, que tem uma tradução fidedigna, traduzida por pessoas, os tradutores que não só dominam o idioma, mas que também dominam a teoria psicanalítica. Então fica uma tradução mais fidedigna, entendeu? Essa é importante. A gente está fazendo essa leitura, quem quiser só me pedir no direct, tá? Eu quero agradecer a companhia de cada um de vocês. Se vocês puderem indicar esse vídeo, vai ficar salvo aqui no meu canal do Instagram. Eu teria muito prazer em estarmos juntos, tá? Beijo e obrigado pela companhia de todos e todas e todos vocês.